O podcast da FM Super Podcast. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu tô com uma pessoa maravilhosa aqui, a doutora Kalinka. Tá aqui com a gente, uma nutricionista maravilhosa. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a nossa secretária municipal de saúde, Bruna Prado, minha coordenadora, Karine Lemos, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, por ser, né, esse momento rico para a população de Igarapé. É um prazer, viu, Patrícia? Obrigada. Prazer todo nosso, gente. Que honra. Uma pessoa tão doce, tão linda, né, gente? Trazendo aqui muitas dicas bacanas. Vai tirar dúvida de muita gente, hein? Hoje, dia 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes. É isso mesmo? Isso mesmo, gente. Essa doença que afeta milhares de pessoas e muitas nem sabem que estão com ela, né? Verdade, verdade. Porque ela pode ser assintomática, Patrícia. Então, é uma doença considerada grave, porém tem total controle. Ah, então tem esperança, né, doutora? Sim, totalmente. E você aí que está nos assistindo, nos ouvindo pelas ondas 87,9, fique ligadinho aqui com a gente, porque talvez você tá aí nos ouvindo, tá nos assistindo, e você fala assim, poxa, eu sou um diabético, estou no início, né, desse problema, não sei o que fazer, não sei quem procurar, não sei quais são os sintomas, nem sei se eu tenho, né? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, porque hoje é Dia Mundial da Diabetes, como eu falei, trazendo conscientização, né? A doutora Kalinka, ela é nutricionista clínica funcional, né? Esportiva, estética e fisioterápica, é isso? Isso mesmo. 19 anos de formação e experiência em saúde pública. Gente, a experiência para lá de metro. Isso. Né? Para trazer para nós muitas dicas importantes aí. E qual que é, como se diz, né? Tantos anos, 19 anos de formação e experiência aí, como é que é lidar com tantas pessoas assim, cuidando da saúde das pessoas todos os dias? Olha, é um desafio, Patrícia. Mesmo com estudos atualizados, preparações, especializações, eu falo que o maior ensino é o paciente, né? Porque cada dia chega uma novidade para a gente. Então, você tem que aprender com o paciente e também tem que dar resultado, né? No SUS, por exemplo, foi assim que eu formei. Comecei a trabalhar na saúde pública. Gosto muito da saúde pública porque é um trabalho desafiador, né? Porque você não tem como você acompanhar o paciente tão próximo de uma rede privada, né? Mas eu observo assim, que tem grandes resultados quando ele quer fazer, quando a gestão possibilita esse trabalho, dá muito resultado bacana. Uma coisa que você acabou de dizer aí, o paciente ele tem que querer, né? Querer. Então não basta só os profissionais terem experiência para nos auxiliar, para nos orientar, não. É preciso querer e é preciso colocar em prática também as recomendações, né, doutora? Com certeza. Eu sempre brinco com os pacientes. Olha, eu sou uma mera norteadora aí do tratamento. É a bússola que nos guia. Isso, mas quem vai fazer é você. O tratamento, o resultado está em sua mão. Então, não é só no diabetes, é no controle de peso, é em qualquer resultado que ele quer alcançar, o tratamento está com ele. E eu vou norteando, né? Guiando esse caminho de uma forma, de uma estratégia bem leve que ele consiga aplicar. Então, é uma parceria, uma via de mão dupla, né, doutora? Com certeza. É o ir e vir de forma parceira. E lembrando, gente, se eu cuido da minha saúde, se eu tenho alguém que me oriente, os benefícios vêm todos para mim. Não é verdade? Com certeza. Né? Então, vamos pensar nisso como com autocuidado. Porque tem muitas pessoas que sofrem com a diabetes e muitas outras doenças. Às vezes, não é porque só questão genético, não é só uma questão de mau cuidado. Mas, às vezes, são pequenas coisinhas no nosso dia a dia que fazem toda a diferença. Né? São pequenos hábitos que nós aprendemos desde criança. Né? São
coisinhas que a gente, no dia a dia, na correria, a gente tem uma alimentação não tão saudável, né? Às vezes, como os doutores sempre falam com a gente, né? O paciente chega e fala, mas eu não como muita besteira. Eu não como errado. Mas quando a gente vai estudar a fundo, né? Não está tendo uma boa alimentação, não está tendo bons hábitos diários, um exercício físico, né, doutora? Isso. E tudo isso pode colaborar também para diabetes e outras doenças. Com certeza. Né? Agora, fala um pouquinho para nós, doutora Cálica, o que é o diabetes, afinal de contas? Olha, o diabetes, ela é uma doença crônica. Ela vem dessa insuficiência na produção da insulina, que é um hormônio que é produzido no nosso pâncreas, ou a própria deficiência, né? E nós precisamos dessa insulina. Para termos energia, né, para estar fazendo as atividades diárias. E a energia, que é a glicose, nós obtemos da nossa alimentação. Então, o que acontece? Se você alimenta errado, em excesso, ou se sua alimentação não tem aquele déficit metabólico de carboidratos, vai ter essa produção excessiva, né, de glicose, podendo causar uma hiperglicemia. Que seria... Então, não é só alimentação em doces, não. Tem outras também que podem causar, é isso? Sim, são os carboidratos, né? Excessivos, que são simples, que, como se diz, na linguagem popular, as guloseimas. E nós temos também as massas, que são os derivados da farinha de trigo em excesso. Nós temos os tubérculos, né? As raízes, aqueles vegetais populares, batata, cenoura, beterraba, em excesso. Para quem já está com essa disposição, eles podem causar um aumento de glicose, mas não precisa ter restrição. É só um controle. Quebrando tabus aqui na FM Super Igarapé, hein, gente? Porque fala de diabetes, o povo já pensa, eu não como muito doce, né? Mas pode estar, sim, se excedendo em outros alimentos. Isso. Né? Por isso é bom avaliação, né? É bom você fazer exames também. Periódicos, né? Isso. Inclusive, a questão, você mencionou aí, né, Patrícia? Excedendo. Gente, a cerveja, por exemplo... Eita, o pessoal aí, ó, cuidado. É um fator de risco para quem já tem essa predisposição a desenvolver essa hiperglicemia. A cerveja em excesso pode ser. É por causa da cevada? Isso, excesso de açúcar, gordura. É porque quando ela é metabolizada, transforma em açúcar e depois gordura. Então, o excesso pode causar essa descompensação. Meu Deus do céu. Gente. Então, toma muito cuidado aí, né? Como a doutora mesmo disse, a glicose ela é obtida por meio de alimentos, né, que nós ingerimos diariamente. E ela é a nossa principal fonte de energia, né? Nosso então, a gente precisa saber o que nós estamos ingerindo, nos alimentando, o que nós estamos bebendo, né? Então, tem algumas coisas que são muito... excedem no nosso dia a dia mesmo. Temos que tomar muito cuidado aí. E não existe só um tipo de diabetes não, né, doutora? Não. Embora a essência seja a mesma, nós temos o diabetes tipo 1, tipo 2, o gestacional, a pré-diabetes, né? Então, o que acontece? O diabetes tipo 1 é aquele diabético que geralmente ele nasce ou desenvolve naquela fase jovem, da infância juvenil, né? E na maioria dos casos é por falta do hormônio da insulina, ou muito deficiente. Então, já tem que começar esse tratamento o quanto antes. Então, atenção aí, papais, mamães, às vezes a criança, por ser criança, Sim. fala, não vai ter diabetes não. Mas pode acontecer. Então, cuide bem dos nossos pequenos aí, que eles podem estar sofrendo com isso, né? Com certeza. E nós temos o diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela é caracterizada também, pode ser pelo avanço da idade
os maus hábitos alimentares. Peraí, deixa eu esconder aqui. Avanço da idade. O sedentarismo é um fator de risco. Então, assim, obesidade. Então, a questão genética nós não podemos deixar de falar, Sim, né? verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu super bem até os 30 anos, 35, aí depois foi diminuindo carga de atividade física, foi deixando de lado aquela alimentação saudável, o estresse do dia a dia, que eu acho que todo mundo passa por ele, aumento de peso, aí esquece de fazer exames de rotina, aí de repente aos 50 anos, 55, vai fazer um check-up e descobre essa resistência à insulina. Ou seja, já é o sinal da glicose alta, né? Então, tem que começar já o tratamento. Ela pode ser adquirida. Verdade. Uma dica aí ao pessoal, geralmente a gente tem o hábito de brincar. Igual eu tô com 29 anos hoje, eu vou contar aqui pra todo mundo. Deixa quieto, deixa baixo. Mas a gente costuma brincar que vai chegando dos 30, a gente trinca. Por causa dos problemas que às vezes podem vir após os 30. Mas na verdade, olha o que a doutora acabou de dizer aqui. Na verdade, após os 30 ou até os 30, né? A gente deixa o nosso dia a dia se acarretar de tantos afazeres, que é o auge da idade, né? Que você tá com disposição para trabalhar, para correr atrás dos seus objetivos, da sua vida, né? E acaba deixando um pouquinho de cuidar da saúde. A mamãe e o papai não vai mais cuidar. Pois é. Né? Não vai mais levar no médico. O pai, a responsabilidade é nossa. Nossa. Então, acaba acarretando, assim, a nossa saúde. Então, tome muito cuidado, né? Porque, talvez não é porque trinca, não, gente. É porque deixou de cuidar mesmo. Ah, eu tô jovem, não vai ter nada, não. Mas é uma fase que a gente precisa, sim, voltar a nossa atenção. E, ó, coloca a carapuça aqui, tá, gente? Porque... eu também, gente. Eu preciso intensificar meus treinos. Ah, boa dica aí, viu, gente? Então, bora treinar, bora aí tirar o sedentarismo de lado, porque isso faz muito bem, né, doutora? Isso. E também nós temos, gente, a questão do diabetes gestacional. É aquela gestante, né, que privilegiada, né, tadinha? Mas, gente, o que acontece? Isso é por conta de mudança hormonal mesmo. Então, assim que o bebê nasce, ela pode deixar de ser diabética, fazendo o controle, né, certinho, com obstetra, com endócrino, ou, muito raramente, ela pode ficar com essa doença. Então, tem que ficar atento. As nossas gravidinhas aí, gente, olha só, tá vendo a importância de continuar com os exames, né, durante toda a gestação, verificar como é que tá a sua saúde, como é que tá a sua glicose, porque pode sim vir alteração, né, e aí a diabetes gestacional. Isso. Ah, mas eu nunca tive problema, só porque eu tô grávida? Talvez por causa da gravidez pode sim desenvolver e permanecer posteriormente, né? Pode. É por conta dessa questão hormonal mesmo, né? E eu já mencionei a questão do pré-diabetes, que é esse passo, né? É o pé lá, Falta como pouco. se diz, tá com o pé lá. Muitos médicos falam. Mas é totalmente reversível, gente. Então, assim, viu que tá com alguns sintomas, não tá sentindo bem, o exame já tá com aquele desequilíbrio, já tem que começar a cuidar, para não deixar ela ficar crônica, permanente, né? Dica muito importante aí, pessoal. Agora, doutora Cálica, por exemplo, eu não tenho caso na família, diabetes. Eu procuro cuidar da minha saúde, né? Procuro conhecer um pouco mais, como está sendo dito aqui. Tô acompanhando o podcast da Super, tô ouvindo nas ondas 87,9, mas como identificar se eu tenho ou não tenho diabetes? Quais são os primeiros sinais? Como é que eu devo tratar? Conta para mim um pouquinho. Então, muitas pessoas podem apresentar alguns sintomas, outras não. Eita, agora complicou. Se você já tem essa predisposição genética, já tem casos na família, nos parentes mais próximos, já é uma atenção, é um sinal aí, né, para você ficar mais atento. Se não tem, então é conhecer o seu corpo e observar sintomas.
E, gente, fazer os exames periódicos, exames bioquímicos mesmo, os básicos, não precisa nem aprofundar nesse momento. Então, ir até um clínico, pelo menos uma vez no ano, fazer esses exames básicos, né? Para você ver realmente como que estão os valores. Através daí já é um passo grande. E os sintomas? Né, começar com fome excessiva, fraqueza, sudorese, numa linguagem popular, várias idas ao banheiro para urinar, principalmente no período noturno, má disposição, sonolência, tonteiras. Então, assim, vai dando sinais. E o desânimo também é um. Desânimo. Então, por isso que é importante você fazer os exames bioquímicos, checar a dosagem de vitaminas que estão associadas com esses sintomas também, para você ir excluindo as possibilidades. Se é uma deficiência de vitamina ou se é essa resistência, essa predisposição do aumento da glicose já. Outra coisa que acontece muito também é a dificuldade na cicatrização de feridas, né, doutora? Sim. É devido ao processo mesmo circulatório que pode ficar prejudicado. Porque o que acontece? Tem pessoas que já está com a doença e não trata, né? Ou descobriu que está com a doença pela dificuldade em cicatrização. E muitas pessoas que estão com a doença não controla. Então, essa circulação, o sistema circulatório pode ficar prejudicado, visão, sistema renal. Então, o diabetes, gente, ele vai afetando outros órgãos, outros sistemas do nosso corpo, se ela não for tratada. Tá? Pessoal, então fica o alerta aí, que tem muitas pessoas, né, doutora, que falam, não, é só uma diabetesinha. Coloca assim, ignora a doença, né? Não quer saber da doença. E a maioria não trata. A verdade é essa, né? Vai procrastinando, depois eu vou no médico, depois eu vou. Isso. Aí quando começa a afetar a visão, como a doutora mesma acabou de citar, começa a prejudicar outras partes do corpo, que são aos nossos olhos de maior... Como é que eu falo? São as principais, né? São as fundamentais. Aí eu fico desesperada. Não pode ser assim, gente. Tratar a raiz do problema é melhor do que deixar o problema aflorar ainda mais. Com certeza. E doutor Google não é doutor, não, né? Não. Gente, assim, agora parece que é moda, né? O pessoal deu um probleminha de saúde, vai lá, coloca a palavra e já sai o tratamento, as dietas prontas, e a pessoa, às vezes, nem está com aquele problema de saúde, está seguindo a internet. Inclusive, esses sintomas que foram citados aqui, fome frequente, sede intensa, o desânimo, fraqueza, sonolência, tontura, perda de peso, urinar em excesso, né, dificuldade de cicatrização, já é um pouco mais... a gente falar da dificultando a cicatrização, a gente lembra um pouquinho da diabetes. Mas os demais, ele pode ser outras doenças também, né? Ele pode ser uma alteração da tireoide. Pode. Né? Ela pode ser Hormonal. uma deficiência de vitaminas, pode ser hormonal. Então, não basta você... eu tô com muito sono e vai lá no Google. Pode ser inúmeras coisas, né? E você pode adiar o tratamento correto pela procrastinação. E não deixar de ir às consultas, né? Tem que fazer esse acompanhamento médico. Já mencionei, uma vez ou de 6 em 6 meses, se tiver uma predisposição maior, para checar, porque é o médico que dá o diagnóstico, né? Nós tratamos com a parte nutricional, alimentar, mas a prescrição medicamentosa, o diagnóstico é o médico. E falando de prescrição aí de remédios e tudo mais, queremos levantar uma bandeira também aí da conscientização da automedicação, né, doutora? Com certeza. Porque tem muitas pessoas aí, não, eu sei o que tomar, e vai lá e toma e não resolve, ou às vezes mascara um problema maior. Isso. Né? Não toma medicação, porque a pessoa... O primeiro passo é mudança de hábito alimentar. Não mudou, está permanecendo, medicação oral. Não melhorou, insulina daqui a um tempo. Então, vai
progredindo isso aí, né? Não evolui bem, então tem que chegar a insulina. Então, o que acontece? Horários das refeições, horários dos medicamentos, horário de aplicação de insulina é parte do tratamento. Se isso aí também não é seguido, como que vai ter um controle? É verdade. Né? Ou às vezes a pessoa esquece, toma medicamento errado, então não tem um tratamento efetivo. Agora, nos últimos tempos, eu tenho observado muito nas redes sociais, né, acontecendo aí muito aí na internet, o pessoal falando muito sobre a questão do pessoal tomar aquela tal da injeção para emagrecer. Isso tem atrapalhado bastante também a produção de insulina no próprio corpo, não tem? Sim, é porque vai causar um desequilíbrio, né, nessa função metabólica, hormonal. Quando o médico, porque é somente médico que prescreve essa questão de medicamentos, gente. Já mencionei, né? Então, quando ele prescreve para ajudar nesse equilíbrio da glicose, pode dar resultado sim, mas você não vai usar essa injeção para o resto da vida. Ela tem início, meio e fim. E você tem que aderir aos hábitos saudáveis para dar o resultado correto. Então, é por indicação médica. Tá vendo, né, mulherada? O pessoal quer tomar a tal da injeção aí para poder emagrecer e pode estar, né, como se diz, atrapalhando o funcionamento do seu corpo. Então, se quer usar, não tem problema, mas procure um médico, né? Esteja aí com tudo certinho. E aproveite você que está nos assistindo aí, você que está pelas ondas 87,9, se inscreve no nosso canal do YouTube, FM Super Igarapé, para saber muito mais como o bate-papo de hoje, que está fenomenal. Doutora Cálica, vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida, né, como aliado aí à prevenção e o controle da doença? Vamos sim. Então, primeira coisa, olha, gente, quer combater as doenças? Movimente-se. Eita, dica boa, hein? Saia da cadeira, saia do sofá, trace uma meta, trace atividade física, objetivos. Você tem que exercitar. O corpo parado, ele não combate nada. Ele só traz dores, inflamações e as doenças associadas. Então, o melhor remédio, a atividade física, desde que ela seja orientada pelo educador físico, ou se uma pessoa tiver uma restrição, olhar com um fisioterapeuta ou com um cardiologista, é o melhor jeito de ficar saudável. Tem jeito pra tudo, né? Pra doutora? tudo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço exercício, eu sinto dor, aí eu tenho uma limitação, não posso fazer, por exemplo, uma musculação, mas você pode fazer um pilates. Pode. Né? Tem inúmeras formas de você se exercitar e também, mesmo tendo restrições, o profissional da área da educação física também, ele está ali para te orientar e saber quais exercícios vão te favorecer e não te prejudicar. Né, isso. E o que a população tem que ter em mente, o que é bom para você, às vezes não vai ser bom para o outro. Então, cada pessoa tem o seu individual, a atividade física tem o seu limite, né? Então, tem que traçar a melhor estratégia no esporte e na alimentação, que também faz parte do autocuidado aí para promoção, prevenção das doenças. Então, a alimentação saudável, a atividade física, a questão também do emocional. Nossa, né? Isso aí é o fundamental. estresse, gente, o estresse, ele faz o aumento da glicose, ele faz o aumento da pressão, né? Causa hipertensão. Bora ficar todo mundo calminho, gente. Nós temos que ter um jogo de cintura, a ansiedade, né? Muitas pessoas, às vezes, levam um susto, passam mal, vai ver a glicose está alta. Então, pode ser um descontrole emocional também. Então, nesse caso, procura um psicólogo, um psiquiatra. Vamos quebrar o tabu Isso. também, né, doutora? Porque a pessoa fala, não, psiquiatra e psicólogo é só pra doido. Eu já escutei isso, viu? Nada disso, não. Eu tô aqui de prova. Eu já fiz aí várias sessões com psicólogo, inclusive mais de um ano de terapia. é ótimo, né? Me fez muito bem mesmo. Me fez olhar novos ares, me fez acalmar o meu interior, que na época tava um turbilhão e graças a Deus
Agora eu tenho uma paz maior, eu tenho uma organização dos meus pensamentos, o meu emocional tá bem melhor. E se eu pirar na batatinha, eu volto de novo. Eu falo que o profissional tá aí é para isso, né? Verdade. É para nos ajudar. É verdade. Então pensa aí que não só alimentação, não só exercício físico, mas também o seu psicológico precisa estar bem. E lembrando que além da atividade física aí, manter o seu peso sempre saudável, né, doutora? Manter ali o controle do estresse, como a doutora Kalinka mesmo disse. Ter uma avaliação periodicamente, uma alimentação saudável, né? Então, sempre um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. 10% que seu peso aumenta, você já tem uma predisposição para dar algum descontrole nos seus exames bioquímicos. Então, é importante o peso saudável. É verdade. Tem coisas que, controlando o peso, controla muita coisa na nossa vida, gente. É fora do comum, né? E como que a nutrição, né, doutora, ela pode atuar aí no controle da diabetes, nessa questão aí? Por exemplo, a saúde pública, as estratégias que a gente pode utilizar. Então, na saúde pública, assim, 90% a proposta do Ministério da Saúde é trabalhar com promoção, prevenção da saúde, né? Então, por exemplo, nós nutricionistas, que nós temos uma equipe, né, que nós atuamos de forma no problema, conscientizando a pessoa a mudar esse hábito de vida, preparando com que ela faça essas mudanças em casa, consiga fazer de uma forma leve, saudável, consiga pegar nossas informações. Então, nós trabalhamos da forma coletiva, com grupos operativos, trato individualizado, porém de uma forma mais ampla, sempre nessa estratégia promoção e prevenção. Quando o controle não está muito na mão do nutricionista, nós encaminhamos, né, para o endócrino, para dar um suporte maior aí nesse tratamento. Que bacana, doutor. Então, nós temos aí, pelo SUS mesmo, né, o Sistema Único de Saúde, diversas estratégias aí, seja coletiva, individual, seja Sim. uma questão de equipe multidisciplinar, para, como se diz, trazer várias maneiras o paciente se cuidar aí. Então, não é desculpa não, tá, gente? Não é desculpa não. E o ideal sempre é basear também, né, doutora, uma alimentação mais in natura, né? O pessoal hoje em dia tudo é enlatado, tudo é processado, mas in natura é melhor, né? Com certeza. Tudo in natura, com menos conservante, agrotóxico, embutidos, industrializados. Ou seja, eu tenho um lema: descasque mais e abre menos, né? Olha, fica a dica aí. Repete pra nós, doutora. Descasque mais e abre menos. Por quê? Se você descasca mais os legumes, as frutas, com certeza você vai ter uma saúde melhor. Agora, se você só abre o pacotinho, só abre a latinha, né? Vamos dar um exemplo aqui. Um milho, por exemplo. Você tem a opção de abrir a latinha, ou você pode pegar ele in natura, descascar, preparar, fazer ali o seu milho cozido, pode ser ali um mingau de milho verde, mas descascar vai ser mais saudável. Com certeza, você está preservando mais os seus nutrientes, as fibras. E o industrializado, ele já passou por aquele processo da indústria. Então, o enlatado, ele tem o conservante, tem o aditivo para ficar nas prateleiras. Isso aí tem que ser... Eu sei que é prático, é rápido, mas não é o ideal. Vamos tirar a preguicinha, vamos, gente? Tirar a preguicinha e elaborar seus pratos. E fora, é mais gostoso. Ainda mais quem tem a oportunidade, né, doutora, de estar em meio de lavouras, estar no meio desse mais da natureza, além da alimentação ser mais saudável, o emocional também ajuda muito o contato com a natureza, né? Com certeza, é uma forma de desestressar, né? Muitas pessoas gostam de plantar, cultivar. Ah, Patrícia, mas eu não moro, né? Não moro na roça, como diz o povo, não tô no meio da lavoura. Mas Igarapé tem tantos produtores, gente, tem tantas lavouras. Talvez você não more lá, talvez você não é o produtor, não é o proprietário, mas vai fazer uma visitinha,
né? Dá uma voltinha em Igarapé, lá nos campos de Igarapé, vai procurar... mas vai no supermercado, ao invés de você procurar um enlatado, pega um alimento mais in natura, né? Mesmo que tenha um pouquinho de agrotóxico ali, que a gente não foge disso, mas... E agora já vem no rótulo produto orgânico. Então tá mais fácil. Nós encontramos nos supermercados, né? Nas feiras, o orgânico é mais natural, né? Mas não pode deixar de... Tem que higienizar, gente. Não é porque é natural, né? Não pode... Tem que higienizar antes de consumir. Tem uma forma certa de higienizar, doutora? Tem. Nós temos no mercado agora os próprios sanitizantes. Nós compramos ele já prontinho. É só fazer a diluição lá de uma tampinha para 1 litro de água, né? E depois enxaguar bem com a água filtrada. E também tem aquele método mais antigo, né? Da solução clorada, 1 colher de sopa para 1 litro de água, mas não pode deixar de enxaguar. Então se cai não, hein? Eu ainda, gente, eu tenho aquela modinha da buchinha. Eu pego uma buchinha nova e ainda passo a buchinha assim nas hortaliças, na couve. Você também, Patrícia? Sou dessas. Ai, lavo todas as frutas, todos os legumes. Lavo tudo. Gente, infelizmente, né, devido à alta produtividade, inclusive meu marido ele é engenheiro agrônomo, ele fala muito sobre essa parte da agronomia, né, da produção aí como é que fala, dos agrotóxicos, né? Uhum. Então tem muita aplicação, outros não tanto, né? As pragas estão aí, então para que tenha uma produtividade maior desses alimentos, os produtores também têm seus meios, né, de combater as pragas. Então, é necessário, quando chegar na nossa casa, ter essas ações aí de cuidado, de lavagem, né, de manter o alimento sempre mais saudável possível, né, porque não adianta também ir lá encher de água sanitária minha água lá e não lavar direito, eu vou acabar trazendo malefício para minha família, com né? certeza. E tem alguns alimentos... nem o sanitizante eu recomendo. Por exemplo, morango, uva, né? Que são alimentos que não tem como descascar, lavar com buchinha, nem assim ficar esfregando muito. Então, é um vinagre mesmo, né? A gente utiliza o vinagre, deixa ele em imersão aí uns 20 minutos, depois enxágua, para ele soltar aquela bactéria que está ali. E sempre enxaguar com água filtrada mesmo. Bacana, gente. E outra coisa, doutora, além de consumir tudo isso, como nós falamos anteriormente, tudo em excesso faz mal, então tem uma quantidade adequada, né? Tem. Gente, tudo. O excesso, eu sempre falo, é o excesso que prejudica o indivíduo. O que acontece? Se você está usando um alimento em excesso, com certeza isso vai trazer um prejuízo. Agora, se você equilibra a quantidade de açúcar, sal, conservantes, né, de vez em quando, não vai ter o problema. Agora, quando a sua alimentação, a base dela é o excesso, todos os dias, aí já vem o prejuízo. Tudo em excesso faz mal. Como a doutora falou, até uma cenoura em excesso faz mal. Inclusive, quando a doutora falou isso, eu lembrei quando eu era criança, minha mãe conta um episódio que mãe tem mania de dar papinha pra criança, né? Sim. Aí a mamãe fazia aquela papinha de muita cenoura. Ela queria ficar com a pele bem coradinha. Aí ela me levou no médico. O médico falou assim: mamãe, você tá dando muita cenoura pra sua menininha, tá não? Ela tá até laranjadinha. Nossa! Ao beta-caroteno aí. Então, gente, tudo em excesso faz mal. Ela tirou um pouquinho, né? Não precisava ser tudo também, reduziu bastante. Tudo voltou ao normal. Então, temos que tomar cuidado aí. As frutas, os legumes, elas têm que ser consumidas de forma adequada, distribuída corretamente ao longo do dia, né? Inclusive, uma boa dica aí para evitar que as frutas aumentem os níveis de açúcar no sangue é adicionar o quê, doutora? Uma fibra. Todo mundo conhece as fibras, gente? Olha, é um aliado. Vai consumir uma fruta, adicione uma fibra. Por exemplo, uma banana. Eu quero comer uma banana no meio da manhã. Pico a banana e coloco, por exemplo, vamos usar a aveia, que é bem popular, né? Coloco uma colher de sobremesa dos flocos de aveia.
A chia, a linhaça. Olha, muita gente tem em casa e não usa. Tem a granola. Os cereais são maravilhosos. Né? São. Só que o diabético também tem que ter cuidado com alguns específicos. Por exemplo, a granola, como mencionei, tem que usar sem açúcar. Né? Fica a dica aí. Tem que ser a diet. Então, os diabéticos, as pessoas que já têm esse diagnóstico fechado, que já têm a doença, tem que ler, tem que fazer a leitura do rótulo. Preferir os dietéticos. Sem açúcar, livre de açúcar, 0%. Porém, pessoal, não deve ser utilizado com excesso. Porque, por exemplo, vamos citar o exemplo de chocolate. Comprei uma barra de chocolate, ela é 0 açúcar, ela é diet, então vou comer ela toda. Não. Não é porque ela é diet, você vai comer ela toda. Ela tem alto poder de... aí de plantão, tipo uma pessoa aqui, sabe? Cuidado. Gente, os produtos dietéticos, na maioria das vezes, ele tem uma concentração maior de gordura. Então, ajuda em um quesito, mas pode piorar o outro. É verdade. Inclusive, é bom os chocolatras de plantão aí optar por chocolates com maior porcentagem de cacau, né? Sim, 70%, até... Eu acho que é a população toda, né? O cacau, ele é um alimento funcional, né? Muito importante para a nossa saúde. Ajuda até na perda de peso, gente, também, né? Porém, eu sempre indico acima de 70% chocolate. Então, fica a dica pra nós aí. Não é nem pra vocês, não. É pra nós mesmo. É, pra nós. Eu também. Porque eu, assim, gente, adoro um doce. Eu não sou tão de doce, assim. Não, como diz minha mãe, não sou formiguinha, não. Não. Mas um chocolate. Muito bom, não é? Deixa abaixo. Libera aquela sensação do prazer e a gente, às vezes, esquece até de parar, né? Esse aqui é o maior problema. É o parar. A gente tem que saber a hora de parar em tudo. Em tudo. Né? Tudo em excesso faz mal. Se você faz um exercício além do que o seu corpo aguenta, vai se machucar. Vai. Né? Se você come um chocolate que seja uma quantidade exagerada, vai te prejudicar. Né? Como eu dei aqui o exemplo da cenoura. Parece uma coisa tão inofensiva, mas estava me prejudicando, não era tão pequenininha. Então, tudo em excesso faz mal. Então, saiba dosar tudo. Por isso que é bom ter uma consulta com um nutricionista, né? Para saber adequar a quantidade correta. Porque às vezes não é tirar tudo também, né, doutora? Não, é saber equilibrar. É um problema aí. Você falou do excesso, Patrícia. É a restrição. O que, assim, eu deparo com pessoas falando: cortei, tirei isso, tirei o pão, o médico pediu para tirar. Gente, nós temos que lembrar que nós somos um ser vivo. Verdade. Nós não conseguimos viver eternamente sem restrição. Então, tudo aquilo que você restringe demais, algum momento você vai sentir falta. Verdade. Né? E o nosso metabolismo também sente. Então, por isso que nós temos que reeducar. Esse é o papel muito importante que o SUS aborda, que a saúde pública vem sempre batendo na frente assim, com os pacientes. Vamos nos educar sempre, promover essa saúde. Porque se você sabe comer a quantidade certa, não precisa da restrição. Tá Então, vendo, né? se eu por exemplo, eu como de tudo um pouco. É claro que tem dia que você dá uma escorregada, mas depois você volta à sua alimentação normal. Ou seja, é melhor comer de tudo um pouco do que comer tudo de tudo. Que aí uma hora tem que entrar restrição. E eu acho assim, quanto mais a população ou as pessoas que já têm esse diagnóstico do diabetes fechado, já sabe que tem, quanto mais ela souber lidar com a doença, é mais fácil. Porque você vai se conhecer. Nós temos que conhecer o nosso corpo, né? Não podemos ignorar o problema. E eu vejo que a saúde pública, ela é muito importante nisso e ela faz um papel muito bem feito. Os gestores da saúde, conscientizando a população. E aí o que falta, às vezes, é adesão.
porque é um trabalho educativo, não tem como mudar do dia para a noite, é a longo prazo. É um processo Até quando o permanente. nutricionista nos passa como se diz, Isso. todas as recomendações, você não consegue mudar de um dia para o outro. É o Você que eu vai falo adaptando. com meus pacientes também, né? É na clínica, no consultório, eu falo, gente, vocês vêm a primeira vez, faz a primeira consulta, não pode sumir, porque é um acompanhamento. E toda vez que o paciente vem, são mudanças de estratégias que têm que ser avaliadas e, né, trocar aí. Porque tem pessoas, por exemplo, que certo alimento ela não pode comer porque talvez é alérgica e nem sabia, comeu, sentiu uma diferença, sentiu um incômodo. Aí o doutor vai identificar, poxa, esse alimento aqui não tá legal, então vamos parar com ele, vamos introduzir outro, vamos mudar essa dieta, vamos acrescentar aquela. Né? E com isso você vai vendo a diferença no seu corpo, vai vendo as melhorias também, porque vida saudável é outra coisa, né? Nossa, eu falo que tudo agradece, o cabelo, a pele, o humor, a família, né? E eu acho que tem que aderir, gente, fazer. Não ir uma vez e achar que pode viver o resto da vida com aquela dieta, com aquele plano alimentar. Seu corpo está em constante mudanças. Como eu também dou um suporte em academia, né? Eu falo com o pessoal, gente, avaliação física você não faz uma vez no ano, não. Você tem que fazer sempre, porque o nosso corpo está em mudança diária. Às vezes até de 3 em 3 meses, né? É o mais recomendado. A dica aí pro pessoal. Uma coisa que a gente escuta bastante, doutora. Eu não gosto de ir no nutricionista porque tudo que ele nos passa é caro. Tá bom na cabeça das pessoas é essa. Tudo é caro. Porque vai comer tal coisa é caro. Como quebrar esse tabu, doutora? Então, eu sempre falo com o pessoal, gente, comece a mudar os seus hábitos pelo mais fácil. Então, se alimentar mais vezes ao dia, outra coisa, nem tudo é caro, porque às vezes você vai e gasta lá várias vezes no mês com pizza, sanduíche, dá uns puxões de orelha aí, galera. Esses pacotinhos aí com chips, bebida alcoólica, guloseimas, isso é gastar dinheiro em excesso. Colocar na ponta da caneta ali, no final do papel vai estar caro. Vai estar caro. Então, se você diminuir seu gasto com isso, ou diminuir seu gasto com menos quantidade de sal, açúcar, óleo industrializados, vai ter vai ter uma sobrinha aí para você investir mais nos orgânicos, nas frutas, nos legumes, nos integrais. Né? Então, é um caro que, às vezes, não está muito bem. E, às vezes, é o famoso ditado, né? O barato sai caro. Isso aí. Então, gente, você não precisa, às vezes, comer muita quantidade, por exemplo, da fibra. Você vai usar a fibra 2 vezes ao dia. Então, uma colher de sopa no meio da manhã, uma colher de sopa à noite, umas castanhas, uma porção, não é um pote. Então, aquele potinho de 200 gramas, ele vai dar aí por uns bons dias. Não é comer tudo de uma vez. Gente, eu sei, tem algumas castanhas que você come, dá vontade de comer o pote inteiro, mas não pode, gente. Tem que ter aí o não, o calmo, espera, o daqui a pouco, depois, agora não. Né? Porque se a gente for olhar o gosto, se a gente for olhar o sabor, se a gente for olhar o prazer que nos traz o momento, a gente embala. Só que depois os malefícios são muito maiores, então vamos colocar o pezinho no freio aí. E esses alimentos industrializados, eles já têm essa intenção de nos viciar a comer mais, né? Isso já é da questão dos aditivos. Então, quanto mais você come, mais você quer. Por exemplo, um pacote de batatinha. Como é que você come 3 batatinhas? Impossível. Impossível. Quase. Então, você come um pacotinho, né? Pode ser um pequeno, um médio. É porque ele já tem na preparação desse alimento esse ativo que faz essa ingestão maior. É verdade. E além do sabor, né? O pessoal fala assim, eu não consigo parar, né? Não, resta só isso aqui, eu vou comer tudo.
né? Ah, só tem esse, vou comer ele inteiro? Né? São hábitos que, às vezes, é introduzido, inclusive, na infância, né? Com Você fala assim, certeza. não, só tem um, come tudo. Né? Não vai sair, não, come tudo. A mãe sempre restinho. fala isso, né? Só o restinho, come tudo. Mas acaba que, não tô querendo dizer que tem que deixar, ou deixar no prato, desperdício, nada disso, tá, gente? Sou contra isso. Mas, às vezes, é melhor colocar um pouco menos. Né? Às vezes comer um pouco menos, deixar um pouquinho para depois, igual no caso da Isso. batatinha, por exemplo, que pode ser deixado para depois, né? Hábitos assim que vão nos conscientizar e vai levar as nossas crianças a ter também um futuro mais saudável, né, doutora? Com certeza. Os hábitos saudáveis, eu falo sempre, que começa lá na gestação. Porque se você não alimenta bem, seu filho pode nascer já com problema de saúde. Doutora, eu vejo mães que a menina, às vezes a criança tem 1 aninho de idade e coloca um refrigerante daqueles que a gente já sabe aí, né? Que viciam a gente na mamadeira da criança e ela tá jogando pra dentro. Veneno, né, gente? É o veneno. Eu, graças a Deus, o hábito do refrigerante, as minhas filhas não têm. Eu já ofereci, quer provar e tudo? Não. Então, assim, eu acho que o hábito saudável começa na infância mesmo. Nos lanches da escola, né, nas escolhas alimentares. Então, se você vai no supermercado e seu filho, né, presencia você fazendo aquela compra excessiva de guloseimas, trocando as refeições mais importantes, almoço, jantar por lanches, fast foods. Então, com certeza, ele vai aprender isso aí, porque nós somos exemplo, né? Então, aí vem essas doenças mais precoces, aumento de peso, colesterol, que está acontecendo muito com as crianças, a diabetes, né? Uma coisa que a doutora está falando aqui é de muita importância, que o exemplo ele fala mais do que as nossas palavras. Eu vi, inclusive, vídeos de criança. Ah, não gosto de brócolis, não gosto disso, aquilo. Aí vê o papai comendo, vê a mamãe comendo, ela olha... Quero. Ela vai pegar e come. Porque Sim. viu o adulto comer. O exemplo fala mais do que palavras. Pense nisso. Então, o que nós ensinamos para as nossas crianças com as nossas atitudes é o que elas vão seguir. Não carrega aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Faça o Com inverso. certeza. Isso mesmo, Patrícia. Acho que eu já tô preparando para ser mamãe. Aí, ó, boa hora. Lá pro ano que vem, gente. Deixa isso quieto. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Eles têm maior efeito nos níveis também da glicose? Sim, nós temos os níveis, né, o índice glicêmico, que é um indicador do nível de açúcar daquele alimento. Então, eu sempre falo com os pacientes, mostro, entrego escrito e tudo. Olha, prefira aqueles carboidratos, aqueles alimentos com médio a menor índice glicêmico. Aí eu cito os exemplos, né? Que são as frutas, os legumes, as fibras, os integrais. E evite esses com maior índice glicêmico, principalmente se for em maior quantidade. Não tem que restringir, mas evitar. Então, por exemplo, vamos citar aí o pão francês, né? Ele não tem que ser restrito, ele tem que ser equilibrado. Então, pode tirar o miolo, pode comer um pão ao dia. Você não vai comer 2, mas pode comer a metade. Mas se você puder, tiver a oportunidade, condição de comprar o integral, sem açúcar, é claro que é melhor, porque ele vai ter mais fibra e vai ser considerado um alimento com índice de médio a baixo, índice O glicêmico. pessoal tem o hábito de falar assim, eu não vou comer o pão francês, mas vou comer uma tapioca. Mas depende do que colocar na tapioca, fica pior do que o pão francês. Ou a quantidade, né? Tem uns que falam, eu põe o pão, mas coloca lá uma colher de manteiga. O pão não é o vilão. A quantidade da gordura da manteiga que... É igual a pipoca. Pipoca é super saudável, né, doutora? Desde que não se coloque 2 colheres de manteiga. Olha, eu não esqueço, uma paciente uma vez me passou uma mensagem no WhatsApp, falou, olha, eu posso comer pipoca? Eu tô com muita vontade. Eu posso, vou calcular e te mando a quantidade certa. Porque aí você substitui. Qual horário que você quer comer a pipoca? No lanche.
Ok. É só ter aquela quantidade, aquele equilíbrio que você pode comer a pipoca. Porque a maioria das pessoas é duas opções. Ou as duas juntas. Taca ali sal ou taca ali manteiga. Isso. Né? Se for uma pipoca com menos gordura, com menos sal, ela se torna até saudável. Ela é o milho, né? Vem do milho. Sim. É um carboidrato. Nós não precisamos excluir. Como você falou da pipoca, o que eu não indico é a de micro-ondas, né? Não, aí não, gente. Tô falando da pipoca que você leva no fogo. Que faz, estoura lá da pipoqueira, né? Isso. É delícia. É muito mais saudável. Eu sei que lá do micro-ondas tem um saborzinho diferente, igual aquela do cinema, mas ela é menos saudável, gente. Se você for abrir uma pipoca de micro-ondas, dá pra assustar, né, doutor? E o cheiro? Nossa. Ele impregna na casa toda, né? Tem gente que gosta do cheiro, tem gente que não gosta. Mas se a gente for avaliar, colocar na... Se você nunca abriu um pacote de pipoca de micro-ondas, abra. Né? Que às vezes já coloca lá pra estourar e só abre na hora que estourou. Abra um, pra você vai ver a quantidade de sal, de manteiga, de tudo. Aditivo, que é aquela cor, aquele aroma conservante que tem no alimento. É muito forte, gente, é muito forte. A gente precisa aí trazer mesmo a conscientização. Que é melhor ir lá na panela fazer ou na pipoqueira fazer, né? Como as nossas vós, as nossas mães faziam, do que ficar nessa preguicinha. Tira a preguiça de novo. Lavar a panela. Isso. Outra coisa também, né, doutora, é consumir carnes magras, né? É muito importante, faz muito bem, né? Porque aí você já evita aquele excesso de gordura, né, nos alimentos. Então, sempre eu falo, não precisa ficar só com a carne magra. Pode comer uma gordurinha de vez em quando e tudo, mas todos os dias não. E ter a quantidade certa. Porque a carne, ela não é o alimento principal, ela é o complemento. Verdade. Né? E tem pessoas que exageram. Então, aí, igual o peixe, por exemplo. Peixe não faz parte, assim, do cardápio diário das pessoas. Verdade. Poderia, né, trocar, porque é um alimento muito saudável. Então, peixe, a carne magra, frango, carne de boi mesmo, com menos gordura, suína. Pode comer de tudo, mas desde que não seja lotada de gordura. E o preparo, né? Preferir assado, cozido, grelhado, com um bom tempero natural. Verdade. Se possível for, quem sabe até uma galinha mais caipira, né, gente? O Sim, pessoal não gosta. Com certeza. Mas é muito mais saudável, porque até os frangos hoje em dia, eles são engordados com muita rapidez. Muito hormônio. Falamos juntas. O hormônio tá muito aí. Gente, inclusive falando disso, uma certa vez eu tive uma vizinha que ela tinha uma menininha, poucos meses, e ela, como se diz, né, ela foi crescendo e começou a dar muito frango pra menina. E eu, em particular, eu sou apaixonada com frango. E, de repente, ela começou a ter uma alteração hormonal no corpo da menininha. Ela tinha, na época, 1 ano e pouquinho. Ela começou, inclusive, a crescer os seios da menina com tanta pouca idade. Uhum. Quando ela levou até um profissional, até um médico, foi feito o exame e constatou que teve uma alteração hormonal. O médico, você dá muito frango para ela? Ela, dou. Tira um pouquinho o frango, um pouquinho, né? Dá mais natura para ela. Uhum. Foi retirar, que estava em excesso, tudo excesso faz mal, o corpo da menina voltou ao normal. Olha, tá vendo? Né? Então, eu vi de perto isso acontecer. Então, tem muitas coisas na nossa saúde, nosso desenvolvimento do corpo mesmo, que podem ser alterados por causa da nossa alimentação, né, doutora? Então, se você puder, né, se você não for daqueles que, não, galinha caipira não gosto, porque, é natura, vai comer isso que... Gente, depois que limpou, depois que ferveu, depois que tem todo o procedimento, é saudável. Então, conscientize aí. Mas se você não gosta, você não quer, ou como se diz a doutora Kalinka, né? Procure os mais naturais, com as carnes mais magras, evite outras mais gordurosas aí para cuidar da sua saúde. Intercale, né? Um dia come uma, o outro dia, isso. Vai fazendo a variedade. É verdade. E também, além de consumir carnes mais magras, escolher produtos sem adição de açúcar, como a doutora mesma falou. Consumir gorduras boas. Tem gordura boa, não tem? Temos gorduras boas. Temos a gordura do abacate, né?
muitas pessoas acham que é um vilão. Não, gente, o abacate é um aliado importantíssimo aí para o nosso corpo. É verdade. Porém, é que eu falo muito, gente, não é um abacate inteiro. Então Não é a metade de uma vez. não pode pegar aquele abacate, doutora, e já colocar ele todo no prato, Não. e amassar e colocar açúcar, como meu pai fazia quando era criança. Não, gente, é um quarto de Só um abacate ao dia. Tá ótimo. Você já vai consumir aquela quantidade que você precisa. E se você quiser colocar ainda a fibra, vai melhorar muito isso aí, essa composição alimentar. Uma fibra com a gordura boa e com um alimento saudável. Bacana, gente. O azeite de oliva O também. azeite de oliva, o extra virgem, para temperar as saladas, importantíssimo. Lembrando aí, pessoal, tem muita gente que esquenta o azeite de oliva, também não é boa dica, Não, porque né, ele satura. O azeite tem aquele azeite tipo único, que tem até um rótulo vermelho. Você pode usar tanto em preparação fria quanto quente. Aí não tem problema. Mas tem alguns azeites que ele não pode ser levado ao fogo, porque senão se perde o valor, a essência do azeite. Então fica a dica aí. Se você não tem o azeite próprio para levar ao fogo, não leve, que você vai estar prejudicando a sua saúde. E sempre vem escrito no rótulo, gente. É fazer leitura de rótulo mesmo. O brasileiro tem preguiça, doutor. Tem, demora, Vai lá né? no supermercado, pega aqui, sai correndo, paga e bora pra casa. Gente, o azeite está muito caro, né? Não podemos estragar o É azeite. verdade. Mas vamos parar um pouquinho pra ler também, né? Meu marido, ele tem esse hábito. Quando a gente casou, eu falo, meu Deus, você vai parar pra poder ler isso tudo. Ele para, vai ler. Ele, não, amor, presta atenção. Muito mais saudável. E é verdade. Isso Hoje mesmo. eu tenho... Claro, não que eu sempre tive uma vida desregrada, não, porque minha mãe também sempre preocupou com a questão de saúde, alimentação, mas ele é ainda mais rigoroso. Isso vale muito a pena, porque eu, por exemplo, eu ganhei peso por causa da minha tireoide. Eu tive um hipotireoidismo, né? Mas, em compensação, o outro lado da minha vida eu já estou mais controlada, já estou tratando a tireoide. Então, é necessário ter acompanhamento médico, é necessário ter uma boa alimentação, parar para ler os rótulos, né? O que compensa, o que não compensa, o que convém, não convém. Porque é vida, né, doutora? E tem até aquele ditado, 1 minuto que você para, dá aquela pensada, aquela respirada, pode ser aquilo que vai te ajudar. É verdade. Né? Às vezes, 1 minuto parar para ler um rótulo pode acrescentar anos de vida, para pensar nisso. São Eita. coisas que a gente não pensa, mas é a verdade, né? É verdade. Saúde é muito bom. Se você chegar ali, a pessoa com seus 70, 80, às vezes até 90 anos, né? Fortes, saudáveis. Aí você fala, você vê aqueles idosos aí chegando aos 90 anos fortes, às vezes até mais fortes que os jovens de hoje. Você fala assim, qual que é o segredo? Uma vida de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma vida mais, né, de exercícios físicos. Isso. Antigamente o pessoal ia pra roça, né? Ia capinar, comia até uma quantidade um pouco mais de comida, mas a comida era mais saudável, né? O gasto calórico era muito maior também na atividade física, né? Então a saúde era muito melhor também. A hidratação, Verdade. né? Porque a população também está esquecendo de tomar água. A hidratação é muito importante, gente, para acontecer as nossas funções metabólicas importantes. Sem água pura, não tem como ter um metabolismo saudável. É verdade. E não adianta, né, deixar a dica para vocês aí. Eu bebo cerveja e não bebo água. Eu bebo suco no lugar da água. Não adianta. A água é água. Você tem que ter a sua ingestão diária. É insubstituível. Insubstituível. Então fica um puxãozinho de orelha aí pro pessoal aí, viu, gente? Então, uma coisa que eu quero citar aqui também, doutora, às vezes a gente fala da diabetes, fala da questão da saúde, a senhora citou algo muito importante aí de comer várias vezes ao dia, alimentar a cada 4 horas. Muitas pessoas não têm uma vida, às vezes até tem uma vida saudável, mas não come nos períodos corretos. Você fala assim, eu tô engordando, não sei porquê. Desenvolvi diabetes, não sei porquê. Às vezes, por causa dessa correria do dia a dia, não se alimenta nos horários corretos e o corpo retém também, né, energia. Isso. E o que acontece? Às vezes, ela toma café da manhã, almoça e janta. Então, aquele período longo que ela ficou em jejum, vai acumulando, assim, para a pessoa entender, vai ficando com fome. E ela não percebe. Então, na próxima refeição, ela vai ter essa compensação. Então,
ela pode comer bastante quantidade daquele alimento que não é apropriado, né? Porque ela vai ter uma fome maior devido ao período longo de jejum e comer o alimento errado. Então, pode causar um pico glicêmico maior, mais instantâneo. Então, qual que é o segredo aí? Equilibrar a alimentação em frações, né? De 3 a cada 4 horas, em pequenas porções, para que não tenha o pico glicêmico, nem alto e nem baixo, porque ela pode ter uma queda também, né? A glicose pode cair. Então, tem que ter o equilíbrio. E a alimentação, como é o nosso combustível, é a nossa energia, é esse equilíbrio que tem que acontecer juntamente com aquela dieta específica. Não, que bacana. E às vezes a pessoa pode perguntar assim, doutora, mas e o tal do jejum intermitente? Também fica um longo tempo sem comer, e aí? O jejum intermitente, muitos profissionais indicam, né? Tem comprovações que ele ajudam no controle do diabetes, mas depois você não vai viver de jejum intermitente a vida toda, né? Ficando aí 12, 14, 16 horas sem alimentar. Então, por um tempo, é uma estratégia que você usa por um período para aquele paciente. Porque você imagina fazer jejum intermitente para algumas pessoas que têm uma hipoglicemia. Aí é prejuízo. É prejuízo, ela vai sentir mal. Então, tem que conhecer muito a pessoa, o paciente, aquele corpo, aquele organismo, para você prescrever uma dieta mais restritiva. Não é para todos. Gente, são muitas dicas aí, muita coisa bacana que você, inclusive, pode assistir aí pelo podcast da Super no nosso YouTube, FM Super Igarapé, e voltar nessas dicas todas aí, viu, gente? Tem muita dica boa rolando por aqui e você não pode perder. Tem mais alguma dica importante que a gente precisa dar aqui que não pode faltar, doutora? Olha, se o paciente, se a população, né, aderir a tudo isso aí que nós falamos, eu acho que dá para fechar. É uma tríade, né? Verdade. Ativar o corpo com atividade física, alimentar bem e promover a prevenção aí. Verdade. Então fica a dica para cada um de nós. Vamos colocar a gente, para cada um de nós aqui, que a doutora tá dando um show aí de muito conhecimento, muitas dicas para nós aqui na Super da nossa cidade, para que os nossos ouvintes sejam cada vez mais saudáveis, né, doutora? Com certeza, a saúde em primeiro lugar, né? E nós estamos aí para dar apoio, conscientizar no que for preciso. Que bacana, doutora. Nesses 19 anos de muita experiência, né, de formação, de experiência, com inúmeras pessoas, afinal de contas, não são 19 dias, são 19 anos, né, teve casos de tudo enquanto é jeito, né, a doutora atua hoje aqui no SUS de Igarapé, como é que é o funcionamento da doutora aqui? Eu trabalho na atenção primária aqui de Igarapé, atendo com visitas domiciliares, nas unidades básicas de saúde, com grupo operativo. E também eu atuo na área clínica, na rede particular, né? Da minha cidade. Que legal! Então já deixa aí seu contato nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre a doutora Kalinka, acompanhar as dicas aí nas redes sociais, manda pra nós. Tá joia, Patrícia. Gente, eu tenho Instagram também, né? @NutriKalinka. @NutriKalinka. Se quiser me acompanhar. Não estou 100% ativa, porque, assim, gente, essa correria, às vezes, não dá muito tempo, né? Gente, essa mulher é 1001. Já tá aqui, tá ali, tá lá, tá nas redes sociais, então já curte lá e compartilha. Mas tem muitas dicas boas, algumas receitinhas básicas. Eu gosto de trabalhar com o que funciona, nada mirabolante. É funcional. Saúde da mulher, né? E adoro. Então, tem o meu contato lá para quem precisar. Estou à disposição aqui no município. Legal. Então, @NutriKalinka.
já segue lá nas redes sociais, já fica por dentro das novidades. Lá você entra em contato com ela, lá você vê as dicas, as receitinhas, tudo de maravilhoso. Quer mandar um beijo? Fica à vontade. Vou mandar um beijo aí para minha equipe. Que legal. Que profissionais que eu trabalho lá com eles também, né? Todos maravilhosos, atenciosos, todos resolutivos, tá? Um beijão para todos. Que bacana. Ter aí uma doutora como essa na equipe aí, direcionando. Muito Patrícia. Bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Parabéns por todo esse tempo de experiência. Eu não acreditaria 19 anos, não, porque ela é novinha, né, gente? Quantos anos você acha que a doutora? Não. Coloca nos comentários aqui embaixo. Eu vou pedir ela para revelar, não, mas eu quero ver se você sabe. Vamos ver quem adivinha, né? Mas sim, são 19 anos de carreira, de caminhada, de atendimento, de experiência, né, como ela compartilhou com a gente aqui. E se você quer, por algum momento, ter uma consulta com a doutora, estar com ela em algum momento, ter algum atendimento domiciliar, né, como você mesmo disse que tem também, entra nas redes sociais aí, já acessa lá, porque ela está aqui na nossa cidade. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Volte sempre aqui na Eu FM que Super agradeço. Igarapé. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco, com tantas dicas boas, com tantas coisas que trago para nós aqui, de dicas, de aprendizado, de puxão de orelha, assim, porque a gente erra muito, né? Todos nós erramos muito e estamos aí para aprender, compartilhar experiências e é muito bom tê-la conosco. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu falo que a cada dia é um aprendizado e que são coisas novas, dicas novas que vêm chegando. Então, assim, a todo momento é bom passar isso para a população, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Então já curte, já comenta aqui embaixo, já manda para os seus amigos, compartilha para todo mundo, porque aqui sim é muita informação, é experiência, né? Sempre ligadinho com a gente aqui na Super da nossa cidade, trazendo novidades para vocês. Já acompanha aí, já segue no nosso canal FM Super Igarapé pelo Instagram, pelo YouTube, para ter mais dicas como essa. O podcast da FM Super Podcast.